Oi, meninas e meninos, tudo bem? Cá estou eu. Hoje eu vou falar de um grande filósofo, que vocês já ouviram falar e que tem muita coisa para dizer dele, tá? Chama-se Voltaire, só que Voltaire é o pseudônimo. O nome verdadeiro dele é François-Marie Arouet. Ele nasceu em Paris em 1694 e morreu aos 83 anos em 1778. Para a época era bem idoso, tá? Ele era um filósofo iluminista. O que é filósofo iluminista? Bom, era um filósofo que fazia parte de um movimento cultural do século XVIII chamado Iluminismo, ou Século das Luzes. Então, o século XVIII é considerado o século das luzes, onde começou esse movimento cultural chamado Iluminismo. Por quê? Iluminismo. Porque esses filósofos, essa filosofia, pretendia iluminar a sociedade que estava nas trevas. Eles defendiam as luzes da razão, ao contrário das trevas onde se encontrava a sociedade. Então, por isso que no século XVIII, surgiram muitos desses pensadores considerados iluministas. O que é que inclui o iluminismo? A razão, em primeiro lugar, liberdades civis, liberdades religiosas, livre comércio, etc. Bom, Voltaire, um dos grandes iluministas, considerado até talvez o maior, através de suas ideias e obras, influenciaram dois grandes movimentos, com as suas ideias de razão, liberdade, etc. Eles vão influenciar tanto a Revolução Americana, em 1776, que deu liberdade, independência às 13 colônias inglesas, né? Ficaram independentes da Inglaterra, e a Revolução Francesa, que depõe o absolutismo dos reis franceses, tá? Então, ele vai influenciar esses dois movimentos. Bom, Voltaire, vamos falar da origem de Voltaire. Ele era de uma família rica e aristocrata, de Paris. A mãe morreu quando ele tinha 7 anos, mas ele estudou numa escola jesuítica e foi um aluno brilhante. Dizem que na mocidade dele, ele chegou a frequentar a Sociedade do Templo, onde participavam livres pensadores, porque ele já tinha suas ideias bem avançadas para a época. O que ele produziu para ser tão importante na história da filosofia e da história em geral? Ele produziu mais de 2.000 livros, muitos panfletos e mais de 20.000 ensaios em cartas. O que é um ensaio? O ensaio é um gênero argumentativo, uma reflexão crítica e subjetiva, onde o autor assume um ponto de vista e o defende. Então, ele deixou mais de 20.000 ensaios. Bom, durante a sua vida, ele fez duras críticas aos reis absolutistas e seus privilégios, aos privilégios do clero e aos privilégios da nobreza. Por dizer o que pensava, ele foi preso 2 vezes. E para não ser preso pela 3ª vez, ele fugiu para a Inglaterra. Ficou lá mais de 3 anos. E pelas experiências vividas na Inglaterra, ele escreveu cartas filosóficas, em que critica o regime político francês e o compara com a Inglaterra, tá? Foi um dos livros escritos na época, na realidade foi um ensaio, não foi um livro, como eu falei. Então, ele foi publicado, esse ensaio, em 1734, e ele compara a França absolutista, atrasada, clerical e obsoleta com a liberdade inglesa, tá? Essa obra foi queimada pelas autoridades francesas e Voltaire teve que, de novo, deixar Paris, tá? Em 1756, há algo na vida dele que o marca bastante. Ele critica o pensamento de outro grande iluminista chamado Rousseau. Num poema que ele escreveu, Os Desastres de Lisboa. Depois eu vou falar por que ele criticou Rousseau, sendo Rousseau um grande filósofo da humanidade. Essa obra, Os Desastres de Lisboa, ele se inspirou no terremoto de 1755, que ocorreu em Lisboa e matou tanta gente. E eu vou ler um trechinho de Voltaire, né? Quando ele escreve um trechinho sobre esses desastres de Lisboa, tá? Ele fala o seguinte: vocês dirão, vendo esse amontoado de vítimas, Deus vingou-se
e a morte deles é o preço de seus crimes. Que crime? Que falta cometeram essas crianças esmagadas e sangrentas sobre o seio materno? Lisboa, que não existe mais, teria mais vícios que Londres, que Paris, submersas em delícias? Lisboa está destruída e dança-se em Paris. Gente, eu tenho que reler esse trecho. Vocês dirão que esse amontoado de vítimas, o que vocês dirão? Deus vingou-se e a morte deles é o preço de seus crimes. Que crime! Que falta cometeram essas crianças esmagadas e sangrentas sobre o seio materno? Lisboa, que não mais existe, teria mais vícios que Londres, que Paris, submersas em delícias? Lisboa está destruída e dança-se em Paris. A reflexão, é para refletir. Bom, a extensão do terremoto de 1755 em Portugal influenciou muitos pensadores europeus do iluminismo. Porque vocês sabem que a igreja, né, disse que era castigo, que era um castigo de Deus, que veio o castigo das maldades do homem, né? Então foram vários os filósofos que fizeram menção ao terremoto nos seus escritos e teorias, dos quais se destacam nomes famosos como Voltaire e Rousseau. Bom, Rousseau e Voltaire viveram em tempos iguais, só que tinham ideias contrárias. Só que a finalidade era a mesma, melhoria da sociedade e do homem. Voltaire e Rousseau seguiam linhas de pensamento contrárias. Por quê? Porque o Rousseau defendia que o homem é bom, a sociedade é que o corrompe. Voltaire criticava e demonstrava as contradições. Só que Rousseau se preocupava em descobrir o que fazer para que a humanidade se regenerasse. Porque ele dizia, ele repetia, o cerne do pensamento de Rousseau é: o homem nasce bom, a sociedade é o que corrompe. Teve até uma grande polêmica na época com Thomas Hobbes, porque Rousseau dizia: o homem nasce bom, a sociedade é o que corrompe. Thomas Hobbes dizia: o homem é o lobo do próprio homem, o homem nasce mal, depois é que se regenera. Sim ou não? Bom, o pensamento, nós estamos falando de Voltaire e Rousseau, o pensamento dos dois parece uma cobra de duas cabeças. Foi comparado a isso, eu achei muito interessante. Porque os dois têm a mesma base, são iluministas. Só que Voltaire tem um raciocínio mais lógico e o Rousseau um raciocínio mais apaixonado. Mas não vou falar de Rousseau, que também é muito importante na filosofia iluminista. Eu vou falar da principal obra, da obra mais emblemática de Voltaire. Logicamente, eu já falei muitas obras, mas esse Cândido de Voltaire é emblemática, realmente representa o pensamento de Voltaire. É uma sátira, foi escrita foi publicada em 1759. Também foi escrito o Cândido, ou o Otimismo, sob a impressão do terremoto de Lisboa, tá? Porque eles vão enfrentar esse terremoto, vocês vão ver. Vou falar em síntese essa obra, porque ela tem muita coisa, mas eu vou falar a síntese, o que aconteceu com o Cândido, o Otimismo, chamado Otimismo. Cândido vivia num castelo de um barão na Westfália, que hoje faz parte da Alemanha, e ele vivia num paraíso edênico nesse castelo. O que quer dizer paraíso edênico? No Éden, igual Adão e Eva, viviam no paraíso. Só recebia pensamentos otimistas, só via coisas boas. E seu mentor, que dizia, repetia, ele cresceu ouvindo: vivemos no melhor dos mundos, vivemos no melhor dos mundos. E esse seu mentor, não esqueçam, Pangloss, tá? Só que um dia, Cândido é expulso do castelo. Sabe por quê? Porque ele beija a filha do barão. A filha chama Cunegundes. Nome horroroso, mas Cunegundes é o nome dela. E aí, quando ele é expulso do castelo, ele, de otimista, vai virar pessimista. Ele, daquela vida edênica, vai ver dificuldades e sofrimentos.
Então há uma ruptura da vida do Éden para a vida do inferno que ele vai ver com seus próprios olhos. Bom, ele é expulso, como eu falei, e vai de decepção em decepção, de sofrimento em sofrimento. Ele vai ver que realmente o mundo, não vivemos no melhor dos mundos. Coisas que ele nem imaginava assistir, ele vai assistir. Vou falar em algumas coisas só que ele passa. Ele é recrutado pelos búlgaros e testemunha guerras, massacres, como ele nunca tinha imaginado. Depois ele conhece um tal de Jacques, que é um radical do protestantismo, e ficam amigos, e vão de lugar em lugar, e vêm em cada lugar sofrimentos e guerras. Ele acaba reencontrando Pangloss, o seu antigo mentor, que já está velho e doente, que conta para ele que a Cunegonde, a filha do barão, foi estuprada por soldados búlgaros e talvez estivesse morta. Bom, eles vão para Lisboa, o Jacques, Pangloss e Cândido, e chegam exatamente no dia do terremoto. Jacques morre afogado, porque há um maremoto também, e eles são presos, o Pangloss e o Cândido, e passam por um auto de fé. Pangloss é enforcado. O que é um auto de fé? É a Inquisição que vai fazer um julgamento antes da condenação pelos inquisidores. Bom, ele consegue se safar, né, do auto de fé e acaba reencontrando Cunegonde. Agora, lá. Como é que está Cunegonde? Ela é amante de dois poderosos. É amante de um inquisidor da Igreja Católica e amante de um judeu muito rico. Cândido, o que é que faz? E ela é muito infeliz, porque ela é amante dos dois. Cândido, o que é que faz? Mata os dois, tanto o inquisidor quanto o judeu rico, e foge com ela. E depois de muitas andanças, muitos sofrimentos, ele é obrigado a abandonar Cunegonde. E continua assistindo execuções, massacres, em todos os lugares onde ele vai. E também enfrenta doença em Paris. Em Paris ele fica muito doente. Pensa que vai morrer, mas se recupera. Aí ele vai para Constantinopla, com outro amigo que ele conheceu, chamado Martim, e os dois tentam libertar Cunegonde, que agora está em Constantinopla, né? Que agora está feia, sem encantos, escrava e rabugenta. Mas, no final de Cândido, ele acaba casando com ela a si mesmo. Lógico que eu não contei tudo, mas só contei a transformação do sofrimento. Ele, no final, ele casa com a Cunegonde, que foi a causadora da expulsão dele do castelo, mas ela era linda, jovem, maravilhosa, e ele casa com uma sem encantos, feia, velha, ex-escrava, passou por todas as mãos e, além de tudo, rabugenta. A obra, o ensaio, termina com uma reflexão de Pangloss se ele estivesse vivo. Olha só, segundo Pangloss, aquele mentor do otimismo de Cândido, segundo Pangloss, sobre todos os acontecimentos vividos por Cândido, ele escreveu o seguinte, por isso que é o otimismo. Todos os acontecimentos existiram porque ainda vivemos no melhor dos mundos. Afinal, se nada tivesse ocorrido, terremoto, inquisição, expulsão do castelo, hoje, o Cândido não estaria comendo doce de cidra e pistache. Fim. Para refletir. Quer dizer, ele passou por todos esses sofrimentos, mas agora está comendo doce de cidra e pistache. E se ele não passasse por todos esses sofrimentos, não estaria comendo doce de cidra e pistache. Então, por isso que é Cândido o otimismo. O Pangloss, se estivesse vivo, falaria isso.
porque ele continuaria repetindo: vivemos no mundo, no melhor dos mundos, vivemos no melhor dos mundos, tá? Bom, acabou a Cândido, agora eu vou falar no ano da morte de Voltaire, tá? Voltaire, já falei, foi preso várias vezes, teve que fugir, mas no ano da morte dele, quando ele já tinha 83 anos, ele foi chamado a Paris e foi recebido em triunfo, tanto pela Academia quanto pela Comédia Francesa. E lhe ofereceram até um busto e foi muito homenageado. E nesse mesmo ano da morte dele, além de receber todas essas homenagens em Paris, o busto, etc., ainda ingressou como maçom no templo, tá? Apoiado pelo braço de Benjamin Franklin, que na época era embaixador dos Estados Unidos da França, tá? Benjamin Franklin foi o primeiro embaixador dos Estados Unidos na França e foi um dos líderes da Revolução Americana. Então ele entrou como maçom, o Voltaire, abraçado com Benjamin Franklin, tá? Bom, para terminar o Voltaire introduziu várias reformas na França: liberdade de imprensa, tolerância religiosa, tributação proporcional, porque antigamente a tributação, só o primeiro e segundo estado pagavam tributos, redução dos privilégios da nobreza e do clero. E ele foi, como eu falei, o precursor da Revolução Francesa. Como filósofo, foi o porta-voz de todos os iluministas. Não é exagero dizer que Voltaire foi o homem mais influente do século XVIII, tá? Seus livros foram lidos por toda a Europa e vários monarcas lhe pediam conselhos. Para terminar essa aula, eu vou falar um pouco do terremoto de Lisboa, porque o Voltaire falou 2 vezes sobre o terremoto de Lisboa. Esse terremoto de Lisboa, todo mundo já sabe, ocorreu no dia 1º de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, tá? Destruiu quase toda Lisboa, parte do Algarve e Setúbal. As estimativas vão até 90 mil mortes, numa Lisboa que tinha 300 mil pessoas. Foi seguido por maremoto, tsunami e incêndios. Durante 5 dias houve incêndios em Lisboa. Foi um acontecimento muito discutido pelos iluministas. Agora, o número de vítimas foi grande e aumentou porque era feriado. Então, as ruas, as igrejas estavam cheias de fiéis. E outro problema que houve nesse terremoto, os sobreviventes do terremoto foram para a Baixa, procuraram refúgio na zona portuária. Quando ocorreu o tsunami, todo mundo sabe o tsunami, o mar recua e depois volta com tudo. Ondas de muitos metros. Então, morreu muita gente por causa do tsunami. Pessoas que foram para a zona portuária e acabaram encontrando a morte. A família real, que era Dom José I, escapou porque eles assistiram uma missa logo cedo e depois foram para os arredores de Lisboa. Então, sobreviveram num lugar chamado Santa Maria de Belém, tá? Bom, Lisboa ficou no chão, vocês sabem, e a reconstrução, que vai demorar muito tempo, ocorreu sob a liderança do Marquês de Pombal, que era secretário de Estado do Reino durante Dom José I, que governa de 1750 a 1777. Depois é a filha dele, Dona Maria, que herda o seu trono, e aí Marquês de Pombal tem que se afastar do governo e entra na desgraça em relação a Dona Maria, que era uma beata muito grande. Gente, isso é outra história. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa estou aí, tá bom? Beijos!